A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto online do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Estamos nessa noite aqui para ministrarmos a poderosa palavra do Senhor. Palavra de Deus que tem por título a mensagem da cruz. Uma mensagem muito importante, conscientizadora e muito edificante e restauradora. E precisamos estar recebendo essa palavra no profundo do nosso coração, porque tenho a certeza que Deus vai operar poderosamente, porque Ele opera pelo poder da sua palavra. E Deus operou pela manhã na escola dominical, e creio que nesta pregação também Deus estará operando poderosamente na vida de todos os nossos irmãos. Já estão chegando aí os nossos irmãos, pastora Jaci, está aqui irmão Lélio, irmão Socorro, irmão Luiz também, irmão Luiz com a irmã Beth também está aí, quem mais? Irmão Jimenez, né? Com a nossa irmã Gabriela e mais o bebezinho, né? Que logo vai estar aí dando à luz esse bebezinho, essa bênção de Deus, né? E vamos aguardar mais irmãos estarem entrando para todos juntos estarmos aqui participando dessa ministração muito abençoada, que Deus vai tocando no nosso coração para estar ministrando a sua igreja, né? E Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E o que mais nós necessitamos é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós enfraquecemos, a nossa fé começa a declinar. Então, a palavra de Deus é que nos fortalece, né? Vai nos edificando. Está aí o pastor Padrão, nosso querido pastor Padrão, aí um abraço. A nossa irmã Devanise, que faz os banners aí. Também tem mais aí. A missionária Ivanilda está aí também. Ivanilda, aí, um abraço aí para o japonês aí também, tá? Vamos lá, vamos continuando aqui, irmã Luzimar, também com o irmão Luiz, né? Temos o nosso evangelista José, que também assiste as lives aí, as pregações, está sempre ligado. E vamos continuar. Temos mais, já temos vários irmãos que entraram, e vamos indo já para a palavra de Deus. Eu vou usar somente um versículo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no seu versículo 23, tá? E estaremos aí discorrendo essa mensagem com outros textos da palavra do Senhor, tá? Então, o título da mensagem é a mensagem da cruz. Está aí um fundo musical, né, que tem a ver com essa mensagem, para os irmãos estarem também aí, né, se alegrando com esse fundo musical e com a palavra de Deus que vai ser assentada em cada coração, em nossos corações. Então, em Lucas 9, 23, diz a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Jesus, quando fala esse texto, olhando o contexto, né, desse texto, Jesus havia enviado os seus discípulos de 2 em 2, porque Jesus dava a sua aula ali teórica, né, presencial, mas também ele dava a aula prática. E a aula prática era para ver como é que eles estavam se comportando, para ver se eles realmente estavam absorvendo a palavra e pondo em prática a palavra que lhes foi ensinada através do Senhor Jesus Cristo. E eles voltaram todos felizes lá com
o resultado que obtiveram daquele ensaio que eles tiveram de fazer aquela evangelização, pregando ali o evangelho do reino. Mas, posterior, logo que eles chegam, Jesus vai fazer a multiplicação dos pães para aquelas 5.000 pessoas ou mais, e a multiplicação dos peixes. Então, também foi logo a seguir quando eles retornaram da evangelização. Mas tudo tem um simbolismo. Por quê? A multiplicação do pão e a multiplicação do peixe, né? Então, aí os irmãos podem dizer, não, ele multiplicou o pão porque a multidão estava faminta, o peixe também, todos estavam famintos. Isso não deixa de ser uma verdade, realmente era uma verdade. Mas Jesus fazia muitas coisas com outro sentido também. Porque a multiplicação do pão, ele está falando para os discípulos, não se esqueçam de multiplicar a palavra, de estar discipulando, que é multiplicar a palavra simbolizada pelo pão. E o peixe, ele diz, mas não fique só nisso. O peixe é porque simboliza as almas a serem pescadas. Então, que eles também multiplicassem aí, lançassem as redes do lado certo, do lado direito, para que muitos peixes vieram, que assim, muitas almas fossem alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, unindo ali a palavra pelo pão, a multiplicação do pão, e a pescaria de almas, que era através do simbolismo ali pelo peixe, a multiplicação dos peixes. Tudo que Jesus fazia tinha ali um outro significado também, tá? Então, ele está falando agora para os discípulos, né, que eles deviam unir-se a ele como seus discípulos, está unido com ele, porque sem ele diz, sem mim nada vocês poderão fazer. E essa é uma mensagem para nós. Sem Jesus, nada poderemos fazer. E ele diz, se negar, né? Se negar é negar do velho eu, porque os traços do velho eu não podem estar se manifestando na nossa vida. Porque os traços do velho eu são observados quando você pratica coisas que você praticava antes da tua conversão e que não eram coisas boas, eram coisas que escandalizavam. Tudo isso, né, foi sepultado. Então, temos que estar somente em Deus. A nossa vida tem que estar escondida em Cristo, né? E para que eles também pudessem, nessa condição, aceitar toda a dor que viesse, todo o sofrimento que viesse, toda a perseguição que viesse, mas que fosse voluntariamente, porque Cristo não obriga ninguém a fazer nada. Então, tome a sua cruz e siga, vocês vão pagar o preço por isso. Mas Jesus dizia, eu vou estar com vocês todos os dias, não os deixarei só. Então, no nosso trabalho em prol do reino de Deus, estamos sim acompanhados da presença do Senhor através do seu Espírito Santo. Então, e tudo que fazemos, não pode haver estar com reclamação que não aguenta mais, reclamação que está fazendo muito, não. Eles fizeram muito e não reclamaram. E Jesus fez, o maior sofrimento foi dele, a pior coisa foi dele, que ele teve que enfrentar. O pior sofrimento foi dele e ele não reclamou. E tem gente que reclama por qualquer coisinha. Qualquer situação que está passando já começa a reclamar. E tudo que nós fazemos tem que ser sem reclamação e voluntariamente. Tome a sua cruz e siga, porque aquele que não tomar a sua cruz não pode ser discípulo do Senhor. E na primeira mensagem aqui, da mensagem da cruz, é a mensagem da humilhação. A mensagem da humilhação, que diz aqui, em Filipenses 2, 6 a 8, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então Paulo fala aqui aos Filipenses, né, sobre a situação do estado pré-encarnado de Cristo e o pós-encarnado, porque no pré-encarnado ele sempre foi Deus e continuou sendo Deus, mesmo encarnado, só que despojado de todo o seu poder. No pré-encarnado, ele detinha todo o seu poder, onipotência, onisciência e onipresença, o Deus Todo-Poderoso. Mas no pós-encarnado, ele tinha que estar na mesma condição de Adão antes de pecar, totalmente homem e puro, sem pecado, com a diferença que Adão tinha o espírito e Jesus, encarnado nesse corpo de homem, ele era o espírito que entrou no momento da concepção realizada pelo Espírito Santo em Maria, e ali ele se encarnou naquele óvulo, né, naquele gameta, e foi desenvolver o corpo, mas com o Espírito do Senhor já ali nesse corpo que estava sendo desenvolvido. Então ele fez isso, né? Ele fez isso porque ele tinha que estar totalmente como homem, ele não podia estar ali no ventre de Maria como Deus Todo-Poderoso. Ele tinha que estar totalmente despojado de todo o seu poder. E ali ele se fez pobre, né? Jesus se fez pobre, ele era rico, tem toda a riqueza do universo, tudo é dele, foi feito para ele, por ele e para ele. Mas ele teve que se fazer pobre quando ele é ali despojado de todos os seus poderes. Porque para a sua pobreza, pela sua pobreza, no sentido de pobre, né, se fez pobre e nos tornou rico, porque todos são pobres quando não tem Cristo. Pode ter a maior riqueza material, mas é pobre, porque o seu espírito, o espírito de quem tem todas as riquezas materiais aí, desfruta delas, ele é pobre, porque o espírito está mortificado. Ele pode ter os prazeres para a sua carne, mas o espírito está mortificado. Então, houve a transição, então, porque diz a palavra do Senhor, e essa transição nós vemos no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo, quem é o Verbo? Jesus, a palavra, e o Verbo era Deus, né? O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, no princípio estava com Deus, então se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Jesus, se tabernaculou, né? Ele veio se tabernacular num corpo, né? Num corpo de carne, tá? E eles viram, os discípulos do Senhor, eles viram a glória do Senhor, porque a glória do Senhor estava com eles, estava entre eles, estava andando com eles. Só que a glória do Senhor, ela também teve uma transição a partir de pós-cruz, quando o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então o Espírito Santo não está conosco, ele está em nós. Então o Espírito Santo não está exteriorizado, o Espírito Santo ele está interiorizado. E se ele está interiorizado, a glória do Senhor, que eles viram, os discípulos viram lá, nós podemos ver pelos olhos da fé, que a glória do Senhor está em nossas vidas, desde que estejamos em plena comunhão com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a mensagem da humilhação. Lá em Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, a humildade, a nossa humildade,
é dar a Deus todo o louvor. Todo o louvor e a glória é de Deus. Isso é ter humildade. Isso é ter humildade. E essa humildade, ela deve ser contínua. Deus pode nos usar de uma forma tremenda. As pessoas têm costume, mas você foi uma bênção. Olha que pregação, olha que estudo, olha que bênção. Você orou aí, olha, aquela pessoa foi... Então a pessoa, se nesse momento ela se exaltar, ela vai ser humilhada. Porque tudo que ela fez, na realidade, foi o Espírito Santo que operou. Então, a glória é para Deus. A glória é para Deus. Jesus, tudo que ele fazia era para a glória do Pai. Porque Jesus não operava, Jesus não tinha poder nenhum para operar, ele tinha o poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia, os milagres, as curas, expulsão de demônios, era pelo poder do Espírito Santo. Não era ele, era o Espírito Santo que operava todos aqueles milagres. Assim também em nossas vidas, tudo que Deus nos usar, é o Espírito Santo que está usando. Na pregação, nessa pregação, o Espírito Santo que está me usando. Então, o que acontecer aí de milagre, de alguma coisa que acontecer em vossas vidas aí, que eu creio que está acontecendo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo, porque é ele que opera, porque a glória é para ele, a honra é para ele. O apóstolo Paulo falou também em nossas situações, tudo que alcançarmos de Deus, o fizermos para o Senhor, que venhamos a dar graças ao Senhor e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque quem a si mesmo se exaltar, diz a palavra do Senhor, será humilhado. E o humilhado será exaltado. Quem exalta é Deus. Então, se o homem vem querer te exaltar, dá um breque imediatamente e diga, exalte o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor. Sempre a glória e a honra é para o Senhor. Glória a Deus. Também tem a mensagem de renúncia. A mensagem da cruz tem uma mensagem de renúncia, que diz assim a palavra do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo manda essa carta aos Gálatas, né? Essa passagem aqui está em Gálatas 2:20. Então Paulo está falando aqui, olha, o velho Paulo, não é mais o velho Paulo, agora é o novo Paulo. O velho Paulo era o Saulo, agora o novo é o novo Paulo. O velho Saulo morreu, agora é o novo Paulo. Então, ele é crucificado com Cristo, é o homem velho ter morrido e não pode se manifestar mais. Não pode mais se manifestar na nossa vida. Porque se praticarmos as coisas do velho homem, significa que a tua libertação não foi completa. Então nós somos libertos de um cativeiro, né? Nós somos libertos de um cativeiro. Tá? Então, libertos desse cativeiro, nós tem que morrer em nós, o eu tem que morrer, o eu tem que morrer, a carnalidade tem que morrer, as ambições carnais têm que morrer, louvado seja Deus. E também os impulsos pecaminosos têm que estar sepultados e não pode se manifestar, porque isso é coisa do velho homem, do velho homem. Então a nossa alma, ela foi liberta. E ela foi liberta, e a partir do momento que ela foi liberta, nós ganhamos a vida eterna. A vida eterna
para estar com Deus eternamente, para estar num corpo glorificado eternamente. Então, são coisas que nos proporcionou a nossa conversão, tá? Então, outra coisa que veio nos proporcionar, que é algo tremendo, que é Cristo viver em nós. E como Cristo está vivendo em nós? Através do Espírito Santo, Cristo vive em nós. E temos que manter a nossa vida espiritual, nossa alma liberta, purificada de qualquer coisa que possa impedir as manifestações de Deus no nosso interior, porque Deus, ele se manifesta interiormente, não é exteriormente. Se uma cura vai acontecer, porque você creu e ele operou interiormente, e exteriormente vai acontecer o milagre. Então o milagre não vem de fora para dentro, o milagre ele vem de dentro para fora. Uma cura, ela vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo está em nós, ele recebeu, ele viu e mediu a tua fé, mediu que realmente você creu, e mediu que realmente você vai ter paciência para alcançar e vai manter nutrida essa esperança, então vai acontecer o milagre exteriormente na tua vida. Então, o que se prega muito é que a coisa vai acontecer de fora para dentro, não é de dentro para fora que acontecem as coisas na nossa vida, e muita gente se engana com isso por não saber, por não ter tido esse ensinamento, tá certo? Tudo que acontece em nós é de dentro para fora, não de fora para dentro. Como eu sempre falo, né? Homens que dão doutrinas de homem, são doutrinas que vêm de fora, tentando vir para dentro de nós, e são doutrinas que machucam, são doutrinas que realmente trazem perturbação, ao invés de curar, ainda traz mais enfermidade para a alma, que é a doutrina do homem. Então, a doutrina de Deus, que Deus opera pela palavra, ele opera pela palavra no nosso interior, não no exterior. Por isso que quando ouvimos a palavra, temos que estar com o coração aberto e receptivo e totalmente desarmado para que o Espírito Santo possa fazer tudo aquilo que apraz a Deus, que ele envia a sua palavra para fazer aquilo que lhe apraz. E ele opera também para fazer tudo aquilo que Cristo disser, porque Jesus disse, ele fará tudo o que eu disser. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui tem uma operação da Trindade Divina em cada mensagem do Evangelho, em cada pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo opera fazendo também uma transformação na nossa vida, né? A nossa vida espiritual com Cristo, tá? Que vai fazendo mudanças, transformações, a cada palavra que vamos recebendo, a cada pregação, o Espírito Santo vai operando de diversidade de formas. Então ele vai removendo muita coisa que precisa ser removida para nós cada vez mais estarmos com uma vida mais santificada diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Gálatas 6,14 também, Paulo fala, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. O que Paulo fala aqui? Longe de mim gloriar-me. Ele está dizendo que não tinha orgulho das suas realizações. E não podemos nos orgulhar daquilo que fazemos em prol do reino do Senhor. E olha que Paulo fazia muita coisa, Paulo tinha muitos dons espirituais, ele foi o maior dos apóstolos, ele que cresceu mais como apóstolo, a obra na mão dele cresceu mais do que todos os outros juntos. Ele evangelizou praticamente todo mundo gentílico, também judeus, mas a maioria para o mundo gentílico, ele era o apóstolo dos gentios.
E grandes coisas o Espírito Santo operou através de Paulo. Mas ele não tinha orgulho daquilo que ele fazia, porque tudo que ele fazia era para a glória e a honra do nome do Senhor. Assim é um exemplo para todos nós. Tudo que fizermos é para a glória e a honra do nome do Senhor. Tudo que você fizer, uma conquista que você fizer, uma alma que você fizer, ganhar, quem ganhou foi o Espírito Santo. É para a glória e a honra do nome do Senhor. Nunca se vanglorie disso, como muita gente costuma. Eu ganhei tantas almas. Olha, eu fui lá e ganhei tantas almas, ganhei até soma as almas, né? Vai marcando as almas que ganha. Então está aí se vangloriando. Se vangloriando, o Espírito Santo não opera nesse tipo de gente, tá? Então, ali, né, na igreja de Gálatas, né, os cristãos de Gálatas, né, tinha muitos agitadores aí que se gloriavam também na questão da carne, da circuncisão, porque muitos deles pregavam que tinha que ser cristão, mas também tinha que ser um cristão circuncidado. E Paulo, ele falava ali que ele não se gloriava na circuncisão, porque Paulo, ele era circuncidado, né? Um judeu circuncidado. Mas ele não se gloriava nisso, porque ele viu que tudo aquilo já tinha se tornado obsoleto. Mas ele se gloriava sim, ele se gloriava na mensagem da cruz. Nós devemos nos gloriar sim, na mensagem da cruz, porque é um privilégio ser um cidadão do céu. Paulo, ele foi ao terceiro céu. Em espírito, Deus mostrou coisas que não autorizou ele contar. Imagine o que ele viu de maravilhas lá no terceiro céu. Mas ele não foi autorizado a contar. Por isso que ele falava, eu bem que gostaria de ir já para o céu, mas ainda tenho muita coisa para fazer. Mas ele sabia que o dia de ele retornar para lá, que ele ia voltar para o lugar onde ele foi, ele teve toda aquela visão, aconteceria, e ele tinha certeza disso. E essa certeza que nós devemos ter, que somos cidadãos do céu, e que um dia estaremos lá nesse céu, na presença do Senhor. Glória a Deus. A mensagem da cruz também tem mensagem de sofrimento. Em João 16:33, Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus está falando para os discípulos, aqui em João 16:33, ele já tinha realizado ali aquela ceia, né? A ceia que ele estabeleceu, o memorial que nós cumprimos. E ele já tinha ido lá para o monte. Lá no monte, ele começa a dar instruções para os seus discípulos. Então, ele começa a encorajar os seus discípulos. Eles sabiam que Jesus estava prestes a deixá-los. Mas Jesus mostra para eles, vocês têm um ânimo, né? Vocês têm um ânimo, tenham paz, vocês vão passar por muitas aflições, mas a minha paz estará no coração de vocês para que vocês tenham a tranquilidade para suportar o sofrimento, suportar as chibatadas que vão ter, suportar os cárceres, suportar os xingamentos. Então, vocês vão estar em paz, como Paulo e Silas lá na prisão. Eles não murmuraram, não, eles estavam em paz. Tanto que eles estavam em paz que estavam cantando louvores ao Senhor, estavam orando. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam aqui enquadrados nisso, sabiam que iam ter aflições, mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele sofreu muito, sofreu todas as retaliações, aflições, sofreu o castigo da cruz, mas ele não titubeou em nenhum momento, ele foi até o fim, até dizer que estava tudo consumado, consumando a sua vitória na cruz.
Então ele animou os seus discípulos, ele anima, nos anima também, porque em Cristo nós temos os recursos necessários para a nossa caminhada em fazer a obra do Senhor, tá? Então, é a condição. Se você busca os recursos, dons espirituais, se propõe com toda a disposição a fazer, porque o Senhor não obriga ninguém a nada, tá? Então, é uma condição que está. Você pode ser vencido ou pode ser vitorioso. É uma questão. Se você realmente está com a mão no arado, está servindo ao Senhor, tomou a cruz e quer fazer a obra do Senhor, você vai ser um vencedor, porque Cristo vai te tornar um vitorioso, porque Ele honra aqueles que realmente se empenham em fazer a sua obra, que o que está mais enfatizado na sua obra é ganhar almas, é evangelizar. Se você está evangelizando, você está fazendo algo que Cristo se agrada, e Ele vai te dar os recursos, Ele vai te dar os recursos para você manter esse teu trabalho, essa tua vocação, tá? Então, nessa nossa luta em ganhar almas, né, Satanás, ele tem que ser vencido. Em cada alma que você ganha através do Espírito Santo para Cristo, Satanás é vencido, né? Porque ele perde uma alma, ele perde um dos seus cativos, ele perde um dos seus prisioneiros, e o nome do Senhor é glorificado. Então não podemos nos adequar aos padrões do mundo, não podemos. Como ele diz, não se adequem aos padrões do mundo. Vocês são diferentes e têm que ser diferenciados nesse mundo de pecado. E nós temos que ser diferenciados nesse mundo de pecado. E temos que ter ânimo, porque o Senhor nos dá ânimo. Quando você está fazendo a obra do Senhor, e como temos feito a obra do Senhor, o Senhor tem nos dado ânimo para todo esse transcorrer de carreira no ministério. Não paramos nem um dia sequer. Nem um dia sequer. Poderia ter tirado férias, não tirei. Não tirei. Crente não tira férias, porque o diabo não tira férias. O serviço de ganhar alma é urgente, porque o arrebatamento é iminente, ele vem a qualquer momento. E quanto mais almas forem conquistadas para Cristo, mais o cativeiro do inimigo vai sendo esvaziado. E temos que fazer isso, tá? Temos que fazer isso. Jesus, ele conquistou toda a vitória por nós. Ele conquistou toda a vitória por nós. Ele foi vitorioso em tudo. E nos deu condição de sermos vitoriosos em tudo. Por isso que Paulo falava, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a mensagem da cruz também tem a mensagem que leva ao céu. Em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9, que diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Qualquer que circunstância que estivermos diante das promessas do Senhor, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Porque é só manter a nossa fé em ação que nós estamos seguros. É só crer que Cristo nunca nos abandonou. Ele não nos abandona. Como diz a palavra, ainda que teus pais e teu pai e tua mãe te abandone, eu não vos abandonarei. O Senhor está, e temos a garantia da presença dele.
porque Ele anda conosco, Ele está em nós. Então mostra aqui que os seus planos são tão maravilhosos. Esse texto aqui mostra que os planos de Deus para conosco, para comigo, para com você, irmão, para com você, irmã, eles são maravilhosos. Não nesse plano terreno, gente. É no plano celestial. É quando houver a nossa transição, sair da carne e ficar somente com o Espírito. Porque o Espírito ele está preso a esse corpo de carne. Assim como Jesus, o Espírito do Senhor, né, que se despojou de todo o seu poder, ele ficou preso a um corpo de carne. Viu? Ele ficou preso a um corpo de carne. Ele não podia se libertar daquele corpo se ele não tivesse a vitória da cruz. Se ele não vencesse o inimigo, ele não poderia ser libertado daquele corpo. Se ele pecasse em qualquer tentação que o inimigo tentou, por isso que o inimigo fez de tudo para Jesus pecar. Mas Jesus não cedeu nenhuma delas, e nem poderia, porque se ele cedesse, ele pecava. Aí não poderia sair daquele corpo, não poderia voltar mais para o céu. E a humanidade estaria toda em poder do diabo e o próprio Jesus estaria. Mas ele venceu o diabo. Totalmente como homem puro, sem poder nenhum. Porque ali na cruz o Espírito Santo se afastou. Quando ele diz ali, meu Deus, por que me desamparaste? É que aquele momento ele ficou totalmente sem a presença de Deus ali. Ele tinha que vencer como homem e ele venceu. Ele venceu. Satanás não conseguiu. Ele tomou o governo de Satanás. Então, o Senhor deixou essa condição para nós. Porque os planos dele em relação a nós são maravilhosos. Para a igreja, é muito mais maravilhoso do que para Israel. Porque para a igreja é o reino celestial. E para Israel é o reino milenar. Olha a diferença. O que você preferia? E nem tem como preferir. Você tem que preferir só o céu, porque o reino milenar é só para Israel. Viu? Só para Israel. Vão viver em corpo, alma e espírito. E nós vamos viver lá em espírito, alma e espírito, com corpo glorificado. Então, não dá para compreender, a nossa mente não dá para compreender o que está reservado para nós. A nossa mente não dá para compreender o que Paulo viu. Paulo viu, ele foi privilegiado, ele viu. Tanto que ele queria voltar para lá logo. Assim que terminasse sua obra, ele já sabia que ia para lá. Mas nós não vimos, mas sabemos que são coisas maravilhosas que Deus tem para nos revelar quando chegarmos lá. Desde que caminharmos com Ele. Caminharmos com Ele. E se caminharmos com Ele, desfrutamos das suas bênçãos. Você foi abençoado hoje? Eu fui. Só o fato de você acordar vivo, acordar, poder andar, poder caminhar, poder respirar, você já está sendo abençoado. Ver tua família, todos têm problema, mas está aí a tua família, você está sendo abençoado. Não houve nada de que pudesse te entristecer ou te deixar angustiado. Está tudo bem. Com Ele nós desfrutamos as bênçãos. Você está sendo abençoado através dessa pregação. Que Deus está te abençoando. Deus está te abençoando. Então ele fala para não esquecer nunca, nós não podemos esquecer nunca o preço que Jesus pagou por nós. Para que possamos estar na condição de ver as maravilhas de Deus que ainda não vimos, mas vamos ver. Não deixe de olhar para a cruz. Continue olhando para a cruz. Para que a nossa alma
a nossa alma, ela fique nessa expectativa. A alma fique nessa expectativa e com a certeza que estamos na condição de salvos. Você está na condição de salvo. Então, o que está aguardando por nós são coisas maravilhosas. E tudo é para a vida futura. O que nos espera é a vida futura, que Deus preparou para nós. Está preparada a nossa vida futura, desde que prossigamos sempre, servindo e agradando ao Senhor com temor e tremor. Com temor e tremor. Então, nós temos muitas coisas para descobrir a respeito do Senhor. E nós descobrimos não por homens que vivem aí revelando coisas que não estão condizentes com a palavra do Senhor. E tem gente aí que está revelando coisas que não está condizente com a palavra do Senhor. Então não tenha medo desses que estão aí revelando coisas que não estão condizentes com a palavra do Senhor, que são falsos profetas. A profecia, ela tem que bater com a palavra. Com a palavra. Então não dê crédito a que estão impondo terror e distorcendo a palavra do Senhor. Distorcendo a palavra do Senhor. E que Deus sempre, Ele revela as suas coisas, mas tudo que Deus revela está nas Escrituras Sagradas, e tudo que os planos de Deus com relação ao futuro está no tempo dele. Então não podemos usar o nosso tempo para estar aí querendo espalhar terrorismo, né? Já num mundo que está aí assustado, num mundo que está aí sofrendo todos esses temores, sofrendo pela perda de vidas, e aí vem um sem noção, para não falar outra coisa, falando coisas que Deus não revelou para ele. E vai ser desmascarado, já foi desmascarado, porque está fora da palavra do Senhor. Então, que possamos estar totalmente em paz, seguro e confiando que as coisas vão melhorar. Essa esperança nós podemos ter e estar acesa no nosso coração. As coisas vão melhorar. Profetize isso, sim, isso que devemos fazer, para trazer paz aos corações. E as pessoas entenderem, não, as coisas vão melhorar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Deus de glória. Oh Deus Santo. Aleluia. Meu Pai eterno. Tu és maravilhoso, Senhor. Sentimos aqui, Senhor, a Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, é que nos traz esperança, que nos traz fé, que nos traz segurança, que nos traz paz. E eu peço, Deus, por cada vida neste momento que está aí participando, Deus, deste culto. Eu peço, Deus, pela Tua misericórdia e apelo pela Tua compaixão, Senhor. Que nesse momento, Senhor, sabendo eu que já Tu fluiu o poder pela Tua palavra, mas que esse poder continue fluindo agora e fluindo em cada vida, Senhor. E que eles possam sentir esse poder vivo agora, esse poder manifesto. E que Tu, Senhor, venha restaurar, curar, Senhor. Curar feridas interiores, Senhor. Curar feridas na alma, Senhor. Curar, Senhor, os machucados na alma. Curar, Senhor, ó Deus, aquelas coisas, Deus, que deixaram perturbação na alma. Tira toda a perturbação, Senhor.
Tira toda angústia, tira todo medo, Senhor. Tira todo medo, Senhor. Tira todo pânico, Senhor. Ó Deus Santo, tira a síndrome do pânico, Senhor. Tira, que seja queimada agora, que saia. Saia todos os males da alma agora. Tudo que está trazendo problemas para a parte física, que seja queimada agora, destruída pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu oro. É assim que eu determino, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a glória e a honra é do Senhor Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico pela vida dos irmãos. Muitos irmãos aí ligados. Fiquem ligados. Nós temos o nosso culto, quarta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, doutrina. Domingo pela manhã, a nova lição da escola dominical, que vai falar dos dons espirituais e ministeriais. Amém? E à noite sempre ainda o culto online, até que possamos voltar aos presenciais. Que Deus abençoe a todos nós, queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus.